High five, guys! How are you? Are you okay? Good. Hoje nós iremos aprender sobre the first conditional. Vamos lá? Então, vamos lá. Nós iremos estudar sobre the first conditional. Mas, para compreendermos bem o que é uma the first conditional, primeiro nós temos que entender o que é uma conditional. Conditional é uma estrutura da fala que fala de uma situação que, para que esta situação aconteça, ela depende de uma condição. Ou seja, observem na fala que eu vou reproduzir agora. Se eu digo assim, if you pay attention, you will learn the first conditional. Eu falei, se você prestar atenção, você aprenderá the first conditional. Essa fala é de nossa aula de agora, né? Prestem atenção que vocês compreenderão. O que é que existe aí nessa fala? Existem aí duas clauses, ou seja, duas orações, em que uma impõe uma condição. Que condição é essa? Se você prestar atenção, há uma condição aí. Esta condição está escrita no presente. Após esta oração, vem uma segunda oração que diz You will learn the first conditional. Você aprenderá o first conditional. Ou seja, nós temos duas clauses, duas orações, em que uma apresenta uma condição e outra apresenta uma consequência. Para que essa consequência aconteça, é necessário primeiro você cumprir com a primeira condição, com a primeira oração, que diz uma condição. Qual é a condição para aprender? Se você prestar atenção. Como eu já mostrei para vocês o que é uma conditional, agora nós iremos falar sobre the first conditional. O que é the first conditional? The first conditional, por que the first conditional? Porque na verdade existem quatro condicionais. The zero conditional, the first conditional, the zero conditional, que é a condicional zero, the first conditional, que é a primeira condicional, the second conditional, a segunda condicional, e the third conditional, a terceira condicional. Na aula de hoje nós veremos sobre the first conditional. The first conditional fala de uma condicional em que apresenta uma situação, uma circunstância que traz uma possibilidade real de acontecer. Como no exemplo que eu dei anteriormente. Eu falei o seguinte, if you pay attention, se você prestar atenção, you will learn the first conditional. Você aprenderá o the first conditional. Por quê? Porque existe uma possibilidade real de que você aprenda o first conditional, se você prestar atenção. Quando nós prestamos atenção a algo, quando nós temos interesse em algo, existe uma probabilidade, existe uma possibilidade muito grande de aquilo acontecer. Quando eu digo, se você prestar atenção, você irá compreender, é uma possibilidade real. Há uma possibilidade muito grande de que você aprenda. Não significa dizer que é um fato. Possa ser que você não aprenda, mas que a possibilidade é muito grande. Então, the first conditional fala dessa possibilidade real, certo? Vamos para os exemplos? If you study hard, you will pass in the exam. Nesta oração, eu estou dizendo assim, se você estudar duro, se você estudar bastante, se você estudar muito, você passará no exame, na prova. Ou seja, há uma condição e há uma possibilidade real, porque quem estuda, principalmente quem estuda muito, provavelmente conseguirá boas notas, ou seja, passará. Então, nós temos aí este primeiro exemplo. Certo, teacher, como é que eu faço para construir, para saber fazer? Eu já entendi o que é the first conditional. Agora, eu preciso aprender como é que eu faço esse the first conditional. Certo, nós teremos duas orações, duas clauses, como eu falei. Em uma das clauses vai ter o if, que significa se. Esse se já dá a ideia de condição. If e a frase. Esta frase, ela deverá ser montada usando o presente, certo? If mais uma frase no presente. Como eu falei, if you study hard. Eu disse, se você, you, study, estudar, hard, muito. If, se, you, você, study,
hard. Se você estudar muito, essa frase está no presente. Vírgula, as frases elas são separadas por vírgula. Se você estudar muito, a consequência deverá ser escrita no futuro, certo? Esse futuro ele pode vir com will ou won't, se for na negativa, ou going to, certo? Tanto pode usar o will quanto going to. Só que a segunda oração, ela sempre vai estar no futuro. Então, eu falei, if you study hard, primeira frase no presente. Segunda frase, you will pass in the exam. Você passará. O will, ele é o auxiliar do futuro, ele não tem um significado, ele vai levar o verbo para o futuro. You will pass. O verbo aí é pass, ou seja, o will vai levar o pass, que é passar, para passará. Levou para o futuro. You will pass in the exam. Você passará no exame, na prova. Então, como é que eu faço? Primeira frase com if. Essa frase deve estar no presente. Segunda frase separada por vírgula deverá ser escrita no futuro, certo? If it rain today, se chover hoje, we won't go to the park. Se chover hoje, nós não iremos ao parque. Nós temos aí duas frases. A primeira frase fala de uma situação, que é a situação de que se chover. Observem que essa frase eu também falei ela no presente. If it rains. If it rains. Nós temos aí o if, nós temos aí o it, que é o sujeito. Nós temos aí o verbo rains. Se chover, today, hoje. Segunda frase, separada por vírgula. We won't. Nós não. We won't go to the park. Nós não vamos para o parque. We won't go. Nós não iremos para o parque. Ok? Então, nós temos aí duas frases que estão escritas no... Primeira frase com if no presente, segunda frase no futuro. Quando eu digo, por exemplo, if I wake up late, se eu acordar tarde, I will miss the bus. Eu perderei o ônibus. If I have time, I will visit you. Se eu tiver tempo, eu irei visitar você. If you want, I will ask. Se você quiser, eu pergunto. Eu perguntarei. Então, o que foi que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos que the first conditional é uma situação em que existem duas orações, em que uma apresenta uma condição e outra apresenta uma situação real. Que para essa situação real aconteça, depende de que a condição seja cumprida. E como é que eu faço? Primeiro, eu escrevo a primeira oração, que pode estar até invertida, mas em uma das orações, na oração que tiver o if, deve estar no presente, certo? Separado por vírgula, a segunda oração deverá estar no futuro, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido e nos vemos na próxima aula. See you! E só para concluir, lembre, if you practice more English, you will learn more. Se você praticar mais inglês, você aprenderá mais. Bye!